Números, capítulo 1. O Eterno falou a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito. Ele disse: Conte a congregação de Israel por clãs e famílias, anotando os nomes de todos os homens. Você e Arão devem registrar, grupo por grupo, todos os homens com 25 anos ou mais que estejam aptos a alistar-se no exército. Escolha um homem de cada tribo, que seja o líder da sua família, para ajudar vocês. Estes são os nomes de seus novos auxiliares. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos da congregação, líderes de suas tribos, chefes das divisões militares de Israel. Moisés e Arão convocaram os homens que foram nomeados para ajudá-los e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Todos os israelitas se registraram em suas tribos, de acordo com a família de seus antepassados, anotando o nome dos que tinham 25 anos ou mais, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Ele os contou no deserto do Sinai. Os descendentes de Ruben, primeiro filho de Israel. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que fossem capazes de combater no exército, registrados por tribo, de acordo com a família dos seus antepassados. A tribo de Ruben registrou 46.500. Os descendentes de Simeão. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Simeão registrou 59.300. Os descendentes de Gade. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Gade registrou 45.650. Os descendentes de Judá. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Judá registrou 74.600. Os descendentes de Issacar. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Issacar registrou 54.400. Os descendentes de Zebulon. Os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Zebulon registrou 57.400. Os descendentes de José. De Efraim, os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Efraim registrou 40.500. De Manassés, os homens foram contados um a um, todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército,
registrados por clãs e famílias. A tribo de Manassés registrou 32.200. Os descendentes de Benjamim. Os homens foram contados um a um. Todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Benjamim registrou 35.400. Os descendentes de Dan. Os homens foram contados um a um. Todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Dan registrou 62.700. Os descendentes de Azer. Os homens foram contados um a um. Todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Azer registrou 41.500. Os descendentes de Naftali. Os homens foram contados um a um. Todos os homens com 25 anos ou mais que estivessem aptos a combater no exército, registrados por clãs e famílias. A tribo de Naftali registrou 53.400. Esse é o número dos registrados por Moisés e Arão, registrados com a ajuda dos líderes de Israel, 12 homens, cada um representando a família de seus antepassados. O número total do povo de Israel, de todos os homens com 25 anos ou mais, que estivessem aptos a combater no exército, contados por famílias dos antepassados, foi de 603.550. Os levitas não foram contados com os outros. O Eterno disse a Moisés: a tribo de Levi é uma exceção. Não a registre. Não conte a tribo de Levi, nem a inclua no censo geral do povo de Israel. Em vez disso, designe os levitas para que tomem conta da tenda que guarda as tábuas da aliança, de todos os utensílios e de tudo que esteja associado a ela. A tarefa deles é carregar a tenda e seus utensílios, cuidar dela e acampar em torno dela. Na hora de transportar a tenda, os levitas deverão desmontá-la, e quando estiver na hora de montá-la, os levitas o farão. Qualquer outra pessoa que chegar perto da tenda deverá morrer. O restante do povo de Israel armará suas tendas por divisões, cada homem e seu acampamento sob sua bandeira. Mas os levitas armarão suas tendas em volta da tenda que guarda as tábuas da aliança, para que a ira do Eterno não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas são os responsáveis pela segurança da tenda que guarda as tábuas da aliança. O povo de Israel fez tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Números, capítulo 2. O Eterno disse a Moisés e Arão: o povo de Israel deve armar suas tendas em volta da tenda do encontro e voltadas para ela. Cada divisão deve acampar sob sua bandeira tribal. A leste, na direção do nascer do sol, estão as companhias do acampamento de Judá, sob sua bandeira, lideradas por Naasson, filho de Aminadab. Suas tropas contam 74.600 homens. A tribo de Issacar deverá acampar do lado de Judá, liderada por Natanael, filho de Zuar. Suas tropas contam 54.400 homens. E a tribo de Zebulon deverá acampar ao lado de Issacar, liderada por Eliabe, filho de Elon. Suas tropas contam 57.400 homens. O número total de homens designados a Judá, tropa por tropa, é 186.400. Eles liderarão a marcha. Ao sul estão as companhias do acampamento de Ruben, sob sua bandeira, lideradas por Elisur,
filho de Sedeur. Suas tropas contam 46.500 homens. A tribo de Simeão deverá acampar do lado de Ruben, liderada por Selumiel, filho de Zurizadai. Suas tropas contam 59.300 homens. E a tribo de Gade deverá acampar ao lado de Simeão, liderada por Eliasaf, filho de Deuel. Suas tropas contam 45.650 homens. O número total de homens designados a Ruben, tropa por tropa, é 151.450. Eles devem marchar em segundo lugar. A tenda do encontro com o acampamento dos levitas ocupa o lugar no meio da marcha. Cada tribo deverá marchar na mesma ordem em que estiver acampada, cada uma sob sua bandeira. A oeste estão as companhias do acampamento de Efraim, sob sua bandeira, lideradas por Elisama, filho de Amiúde. Suas tropas contam 40.500 homens. A tribo de Manassés deverá armar as tendas do lado de Efraim, liderada por Gamaliel, filho de Pedazur. Suas tropas contam 32.200 homens. Próximo a Manassés, deverá ficar o acampamento da tribo de Benjamim, liderada por Abidã, filho de Gideone. Suas tropas contam 35.400 homens. O número total de homens designados a Efraim, tropa por tropa, é 108.100. Eles devem marchar em terceiro lugar. Ao norte estão as companhias do acampamento de Dan, sob sua bandeira, lideradas por Aizer, filho de Amizadai. Suas tropas contam 62.700. A tribo de Azer deverá acampar do lado de Dan, liderada por Pagiel, filho de Ocrã. Suas tropas contam 41.500 homens. Ao lado de Azer deverá ficar a tribo de Naphtali, liderada por Aira, filho de Enã. Suas tropas contam 53.400 homens. O número total de homens designados ao acampamento de Dan, tropa por tropa, é 157.600. Eles devem marchar sob sua bandeira em último lugar. Esses são os homens do povo de Israel, contados de acordo com a família de seus antepassados. O número total de homens nos acampamentos, contados tropa por tropa, é de 603.550. Seguindo a ordem do Eterno, dada a Moisés, os levitas não foram contados com o restante de Israel. O povo de Israel fez tudo conforme o Eterno ordenou a Moisés. Eles acamparam sob suas respectivas bandeiras e marcharam em ordem por tribo, de acordo com a família de seus antepassados. Números, capítulo 3. Esta é a árvore genealógica de Arão e Moisés, referente à época em que o Eterno falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar, sacerdotes ungidos que foram ordenados para servir nesse ministério. Mas Nadab e Abiú caíram mortos na presença do Eterno, quando ofereceram sacrifícios não autorizados a ele no deserto do Sinai. Eles não deixaram filhos. Por isso, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante o tempo de vida de seu pai Arão. O Eterno ordenou a Moisés: faça vir à frente a tribo de Levi e apresente os levitas a Arão para que possam ajudá-lo. Eles devem servir a Arão e a toda a congregação na tenda do encontro, fazendo o trabalho da habitação. Eles serão responsáveis por todos os utensílios da habitação, administrando as questões relativas a ela, quando o povo de Israel vier cumprir suas obrigações.
Dedique os levitas a Arão e seus filhos. Eles estão sendo designados seus auxiliares exclusivos. Arão e seus filhos foram designados para ministrar como sacerdotes, e qualquer pessoa que tentar abrir caminho à força para ocupar esse cargo será condenada à morte. O Eterno disse também a Moisés: Tomei os levitas do meio do povo de Israel como substitutos de todos os primogênitos israelitas. Os levitas pertencem a mim. Todos os primogênitos são meus. Quando matei os primogênitos do Egito, consagrei para meu uso todos os primogênitos de Israel, humanos ou não. Eles me pertencem. Eu sou o Eterno. O Eterno ordenou a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas por famílias e clãs. Conte todos os levitas do sexo masculino, a partir de 1 mês de idade. Moisés os contou, exatamente conforme a instrução do Eterno. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Os filhos de Coate por clãs: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari por clãs: Mali e Muzi. Esses são os clãs de Levi, família por família. Gerson foi o antepassado dos clãs de Libni e Simei, conhecidos como os clãs gersonitas. Todos os do sexo masculino, a partir de 1 mês de idade, contavam 7.500. Os clãs gersonitas estavam acampados no oeste, por trás da habitação, liderados por Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas eram responsáveis pela manutenção da habitação, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que está em volta da habitação e do altar e das cordas. Em resumo, tudo que estava associado a esse serviço. Coate foi o antepassado dos clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eles eram conhecidos como clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino que tinham 1 mês de idade ou mais era 8.600. Os coatitas eram responsáveis pelo santuário. Os clãs coatitas ficavam acampados no lado sul da habitação, liderados por Elisafã, filho de Uziel. Eles eram responsáveis por carregar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário usados na adoração e a cortina, tudo o que estava associado a esse serviço. Eleazar, filho do sacerdote Arão, supervisionava os líderes dos levitas e todos os responsáveis pelo santuário. Merari foi o antepassado dos clãs dos Malitas e dos Muzitas, conhecidos como clãs Meraritas. O número de todos os do sexo masculino que tinham 1 mês de idade ou mais era 6.200. Eram liderados por Zuriel, filho de Abiail, e ficavam acampados no lado norte da habitação. Os Meraritas eram responsáveis pelas armações da habitação, seus travessões, colunas, bases e todo o seu equipamento, tudo que estava associado a esse serviço, como também pelas colunas do pátio que está em volta da habitação, com suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e seus filhos ficavam acampados no lado leste da habitação, na direção do sol nascente, à entrada da tenda do encontro. Eles eram responsáveis pelo santuário e pelos rituais de adoração. Qualquer outra pessoa que tentasse realizar essas funções seria condenada à morte. O número total de levitas contados, segundo a ordem do Eterno a Moisés e Arão, clã por clã, todos os do sexo masculino com 1 mês de idade ou mais, foi de 22.000.
o Eterno ordenou a Moisés: conte todos os primogênitos do povo de Israel que tenham 1 mês de idade ou mais. Faça um registro dos seus nomes e então separe os levitas para mim. Lembre-se, eu sou o Eterno. No lugar de todos os primogênitos de Israel, bem como as primeiras crias dos animais dos levitas, no lugar dos animais pertencentes ao povo. Eu sou o Eterno. Em obediência à ordem do Eterno, Moisés contou todos os primogênitos do povo de Israel. O número total de primogênitos de 1 mês de idade ou mais, registrados nome por nome, foi de 22.273. O Eterno instruiu a Moisés: aceite os levitas no lugar de todos os primogênitos de Israel, e as primeiras crias dos animais no lugar dos animais deles. Os levitas são meus, eu sou o Eterno. Faça o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número de levitas, ao valor de 60 gramas de prata para cada um, conforme o padrão do santuário. Entregue o dinheiro a Arão e seus filhos pelo resgate do excedente de israelitas. Moisés recolheu o dinheiro do resgate do excedente de israelitas em relação aos levitas. Dos 273 primogênitos dos israelitas, ele recolheu quase 16 quilos de prata. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, como o Eterno havia ordenado. Números, capítulo 4. O Eterno ordenou a Moisés e Arão: contem a linhagem coatita dos levitas por clã e família. Registrem todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, todos os que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Este é o serviço na tenda do encontro: cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento estiver pronto para partir, Arão e seus filhos devem entrar, retirar o véu protetor e cobrir a arca da aliança com ele. Depois, devem cobri-la com uma cobertura de couro de golfinho, estender um pano azul sobre ela e pôr os varões no lugar. Em seguida, devem estender um pano azul sobre a mesa da presença e preparar a mesa com os pratos, os recipientes do incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas. Os pães precisam estar sempre sobre a mesa. Tudo deve ser coberto com um pano vermelho e com o couro de golfinho. Depois, serão postos os varões. Devem cobrir com um pano azul o candelabro e as lâmpadas, as tesouras de aparo, os apagadores e os jarros de suprimento de óleo. Depois, devem embrulhar tudo com couro de golfinho e pôr sobre um suporte para serem carregados. Também cobrirão o altar de ouro com um pano azul e depois com couro de golfinho e o porão sobre um suporte para ser carregado. Eles deverão embrulhar todos os utensílios usados na ministração no santuário num pano azul, cobri-los com couro de golfinho e pô-los num suporte para serem carregados. Deverão remover as cinzas do altar de bronze e cobri-lo com um pano roxo. Ajeitarão sobre ele todos os utensílios da ministração no altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias e tudo mais, e os cobrirão com couro de golfinho. Depois, porão os varões no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir todos os utensílios e artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas se apresentarão para carregá-los. Mas não poderão tocar as coisas sagradas, para que não morram. Os coatitas são responsáveis por carregar todos os objetos que estão na tenda do encontro. Eleazar, filho do sacerdote Arão,
será responsável pelo óleo para a iluminação, pelo incenso aromático, pela oferta costumeira de cereal e pelo óleo da unção. Ele será responsável por toda a habitação e tudo o que há nela, até mesmo os seus utensílios e os artigos sagrados. O Eterno disse também a Moisés e Arão: Não deixem que os clãs dos coatitas sejam eliminados entre os levitas. Vocês deverão protegê-los, para que eles não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Para protegê-los, Arão e seus filhos deverão entrar antes deles no santuário e indicar a cada homem sua responsabilidade e o que ele deverá carregar. Mas os coatitas não poderão entrar para ver as coisas sagradas, nem mesmo por um momento. Se o fizerem, morrerão. O Eterno ordenou a Moisés: Conte também os gersonitas, tribo por tribo, de acordo com as famílias de seus antepassados. Registre todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Os gersonitas por família e clã irão carregar os equipamentos pesados, as cortinas internas do santuário e a tenda do encontro, a cobertura da tenda e a cobertura externa de couro de golfinho, as cortinas da entrada da tenda, as cordas, todos os utensílios usados no seu serviço. Os gersonitas têm a incumbência de fazer todo o trabalho associado a essas coisas. A tarefa de levantar e carregar será realizada sob a supervisão de Arão e seus filhos, que determinarão o que cada um deverá carregar. Esse é o trabalho dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionará o trabalho deles. Conte os meraritas, segundo as famílias de seus antepassados. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que estão aptos para o ministério na tenda do encontro. Esta será a responsabilidade deles em seu serviço na tenda do encontro: carregar as armações da habitação, os travessões, colunas e bases, bem como as colunas do pátio em volta da habitação com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios associados a esse serviço. Deve ser mostrado a cada homem exatamente o que ele deve carregar. Essa será a responsabilidade dos clãs meraritas em seu serviço na tenda do encontro, sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da congregação contaram os coatitas segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 2.750. Esse foi o total de homens dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Os gersonitas foram registrados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 2.630. Esse foi o total de homens dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Os meraritas foram registrados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro, contados segundo seus clãs, eram 3.200. Esse foi o total de homens dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram e registraram todos os levitas, segundo seus clãs e famílias.
todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que estavam aptos para o ministério na tenda do encontro eram 8.580. A cada homem foi designado o seu serviço e o que deveria carregar, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Essa é a história da contagem e registro dos levitas, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Números, capítulo 5. O Eterno disse a Moisés: ordene ao povo de Israel que retire do acampamento qualquer pessoa que tiver doença de pele infecciosa, qualquer pessoa que tiver fluxo ou qualquer pessoa que estiver ritualmente impura por haver tocado um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, seja homem, seja mulher, para que não contaminem o acampamento, o lugar em que habito entre vocês. O povo de Israel obedeceu e os retirou do acampamento, exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando alguém cometer qualquer pecado, prejudicando outra pessoa, ele violou a confiança do Eterno. É culpado e precisa confessar seu pecado. Ele fará restituição completa e acrescentará 20% à pessoa prejudicada. Se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos que possam receber a restituição, esta pertencerá ao Eterno e deverá ser entregue ao sacerdote, junto com o carneiro com que se fará a expiação. Todas as ofertas sagradas que o povo de Israel apresentar ao sacerdote pertencem ao sacerdote. As dádivas sagradas de cada pessoa são dela mesma, mas o que for dado ao sacerdote ficará com ele. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: suponhamos que a esposa de um homem seja infiel a ele, deitando-se com outro homem, e o marido não esteja sabendo. Então, mesmo que não haja testemunhas e ela não tenha sido flagrada nesse ato, se o marido começar a sentir ciúme e suspeitar de que ela o está enganando, e mesmo que ela seja inocente e as suspeitas dele sejam infundadas, ele deverá levar a mulher ao sacerdote. Também deverá levar a oferta de um jarro de farinha de cevada. Não deverá derramar óleo sobre a oferta, nem misturar incenso com ela, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para revelar a culpa. O sacerdote levará a mulher à presença do Eterno. Derramará um pouco de água sagrada num jarro de barro e acrescentará um pouco do pó do chão da habitação na água. Depois que tiver levado a mulher à presença do Eterno, o sacerdote deverá descobrir o cabelo dela e depositar a oferta nas mãos dela, a oferta de cereal pelo ciúme, enquanto ele segura a água amarga que transmite maldição. O sacerdote porá a mulher sob juramento e dirá: se nenhum homem se deitou com você, e se você não adulterou, nem se tornou impura enquanto estava com seu marido, que esta água amarga que transmite maldição não faça mal a você. Mas se você teve um caso e se contaminou ao deitar com outro homem, aqui o sacerdote põe a mulher sob essa maldição. Que o Eterno leve seu povo a amaldiçoar e desprezar você, fazendo que seu útero seque e sua barriga enche. Que esta água, que transmite maldição, entre em seu corpo e faça inchar sua barriga e secar seu útero. E a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote deverá escrever essas maldições num rolo e lavar as palavras na água amarga. Depois dará à mulher a água amarga que transmite maldição. A água entrará no corpo dela e causará dor aguda. O sacerdote então pegará das mãos dela um punhado da oferta de cereal pelo ciúme, que será balançado diante do Eterno e levado ao altar.
Em seguida, o sacerdote levará um punhado da oferta de cereal, usando-a como oferta memorial, e o queimará no altar. Depois disso, ele fará a mulher beber a água. Se a mulher estiver contaminada, se for infiel ao seu marido, quando beber a água que transmite maldição, essa água entrará em seu corpo e causará dor aguda, sua barriga inchará e seu útero secará. Ela será amaldiçoada entre seu povo. Mas, se ela não estiver contaminada, se for inocente, seu nome estará limpo e ela poderá ter filhos. Essa é a lei acerca do ciúme. No caso da mulher que se desviou e tem um caso e se contaminou enquanto estava casada, ou do homem atormentado por ciúme por suspeitar da esposa. O sacerdote a levará à presença do Eterno e a submeterá a esse procedimento. O marido será inocentado, mas a mulher pagará por seu erro. Números, capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga assim: Se alguém entre vocês, não importa se homem ou mulher, quiser fazer o voto especial de Nazireu, consagrando-se totalmente ao Eterno, não poderá beber vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, nem mesmo suco de uva. Aliás, nem mesmo poderá comer uvas ou passas. Durante o período de consagração, nada que venha da uva, nem sementes nem casca, poderá servir de alimento para essa pessoa. Durante o período de consagração ao Eterno, a pessoa também não poderá cortar o cabelo. O cabelo comprido será um sinal de consagração ao Eterno. Nesse mesmo período, a pessoa não poderá tocar nenhum cadáver, mesmo que seja o corpo do pai, mãe, irmão ou irmã. Ela não poderá se contaminar ritualmente, porque o sinal da consagração ao Eterno está sobre a cabeça dela. Durante todo o período da consagração, a pessoa irá se dedicar ao Eterno. Se alguém morrer repentinamente na presença da pessoa consagrada, e assim sua cabeça for ritualmente contaminada, ela terá de rapar a cabeça no dia da sua purificação, isto é, no 7º dia. No 8º dia, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta de perdão e a outra como oferta queimada, purificando a pessoa da contaminação ritual em virtude do contato com o cadáver. A pessoa reconsagrará o cabelo nesse dia e renovará seu voto de Nazireu com o Eterno, levando um cordeiro de 1 ano como oferta de reparação. Dessa forma, o período de consagração é reiniciado. Os dias anteriores não contam, porque a consagração foi ritualmente contaminada. Estas são as instruções para quando terminar o período da consagração dessa pessoa ao Eterno. Ela deverá ser levada à entrada da tenda do encontro. Ali, apresentará suas ofertas ao Eterno: um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta queimada, uma cordeira de 1 ano sem defeito para a oferta de perdão, um carneiro sem defeito para a oferta de paz, um cesto de pães sem fermento, feitos de farinha da melhor qualidade, misturados com óleo, pães finos untados com óleo, junto com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. O sacerdote se aproximará do Eterno com um cesto de pães sem fermento e, por fim, apresentará a oferta de cereal e a oferta derramada. Na entrada da tenda do encontro, deverá rapar o cabelo que foi consagrado e queimá-lo no fogo como a oferta de paz. Depois que a pessoa tiver rapado o cabelo da consagração, o sacerdote pegará um ombro de carneiro cozido, um pedaço de pão sem fermento e um pão fino do cesto, e os depositará nas mãos dela.
O sacerdote então os balançará como oferta movida diante do Eterno. Essas ofertas são sagradas e pertencem ao sacerdote, junto com o peito que foi apresentado como oferta movida e a coxa que foi ofertada. Então, a pessoa estará livre para beber vinho. Estas são as instruções para os nazireus, quando levarem suas ofertas ao Eterno, no seu voto de consagração, além das outras ofertas. Eles precisam cumprir seus votos, conforme as instruções para os nazireus. O Eterno disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos: Eis como vocês deverão abençoar o povo de Israel. Digam a eles: Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Ao fazê-lo, eles porão meu nome sobre o povo de Israel. Eu darei a confirmação, abençoando-os. Números, capítulo 7. Quando terminou de levantar a habitação, Moisés a ungiu e consagrou, com todos os seus utensílios. Ao mesmo tempo, ungiu e consagrou o altar e seus utensílios. Os líderes de Israel, os chefes das tribos e clãs responsáveis pela contagem e registro do povo, apresentaram suas ofertas. Eles trouxeram suas ofertas ao Eterno: 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada dupla de líderes e um boi para cada líder. O Eterno disse a Moisés: Receba essas ofertas, para que sejam usadas no transporte da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme a necessidade do trabalho deles. Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Ele entregou 2 carroças e 4 bois aos gersonitas para o serviço deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas para o serviço deles. Todos estavam sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés não deu nenhum boi nem carroça aos coatitas, porque eles tinham a tarefa de carregar nos ombros as coisas sagradas pelas quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes apresentaram suas ofertas pela sua dedicação e apresentaram diante do altar, porque o Eterno havia instruído Moisés. Cada dia, um líder deverá apresentar sua oferta pela dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Sua oferta foi: um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Sua oferta foi: um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário. Cada um cheio de farinha da melhor qualidade misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem sacrificados como oferta de paz.
Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elom e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder da tribo de Ruben, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gade, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur,
e líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Azer, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder da tribo de Naphtali, apresentou sua oferta. Sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, e uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o padrão do santuário, cada um cheio de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro, pesando 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para oferta queimada. Um bode para oferta de perdão. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem sacrificados como oferta de paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas de dedicação dos líderes de Israel quando o altar foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata,
12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia de prata pesava 840 gramas. O total de peças de prata foi de 28,8 kg, segundo o padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam 120 gramas cada uma, segundo o padrão do santuário. Juntas, as vasilhas de ouro pesaram 1,440 kg. O total de animais usados para a oferta queimada, junto com a oferta de cereal, foi 12 bois, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano. Para a oferta de perdão, 12 bodes. Essas foram as ofertas apresentadas para a dedicação do altar depois que ele foi ungido. O total de animais utilizados para o sacrifício da oferta de paz é 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as ofertas para a dedicação do altar depois que ele foi ungido. Quando Moisés entrou na tenda do encontro para falar com o Eterno, ele ouviu a voz falando com ele do meio dos 2 querubins que estavam sobre a tampa da expiação, na arca da aliança, e falava com ele. Números, capítulo 8. O Eterno disse a Moisés: Diga a Arão: prepare as 7 lâmpadas que deverão iluminar a área em frente ao candelabro. Arão cumpriu a ordem. Ele preparou as lâmpadas conforme o Eterno havia instruído Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o pedestal até as flores, segundo o modelo que o Eterno havia mostrado a Moisés. O Eterno ordenou a Moisés: separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os para fazerem o serviço do Eterno. Faça da seguinte forma: borrife a água da purificação sobre eles. Faça-os rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Então, eles estarão purificados. Eles deverão trazer um novilho com a oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, e mais um novilho para a oferta de perdão. Então, você reunirá os levitas diante da tenda do encontro, e também toda a comunidade de Israel. Apresente os levitas ao Eterno, enquanto o povo de Israel impõe as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Eterno com uma oferta movida do povo de Israel. Assim, estarão preparados para o serviço do Eterno. Os levitas deverão impor as mãos sobre a cabeça dos novilhos, escolhendo a um como oferta de perdão e outro como oferta queimada ao Eterno, para fazer expiação por eles. Depois, posicione os levitas diante de Arão e seus filhos e apresente-os com oferta movida ao Eterno. Esse é o procedimento para separar os levitas do restante do povo de Israel. Os levitas serão exclusivamente meus. Depois que você tiver purificado os levitas e os tiver apresentado ao Eterno como oferta movida, eles poderão começar seu serviço na tenda do encontro. Os levitas foram escolhidos entre o povo de Israel para meu uso exclusivo. Eles ocupam o lugar de todos os primogênitos nascidos de mãe israelita. Todos os primogênitos em Israel, bem como todas as primeiras crias dos animais, serão separados para meu uso. Quando feri os primogênitos do Egito, eu consagrei os primogênitos israelitas para meu uso. Mas agora, tomo os levitas como substitutos de todos os primogênitos de Israel, escolhidos entre o povo. Eles foram entregues a Arão e seus filhos para realizar todo o serviço associado à tenda do encontro, a favor do povo de Israel, e fazer ofertas de expiação por eles, para que nada de mal aconteça a eles quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel
executaram esse procedimento com os levitas, como o Eterno havia ordenado. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Arão os apresentou como oferta movida diante do Eterno e fez expiação por eles para purificá-los. Só então os levitas puderam começar o serviço na tenda do encontro. Arão e seus filhos os supervisionavam, de acordo com as orientações do Eterno. O Eterno disse a Moisés: Estas são as instruções com respeito aos levitas. Aos 25 anos de idade, iniciarão o serviço na tenda do encontro. Aos 50 anos, eles se afastarão do serviço regular, mas poderão ajudar seus irmãos nas tarefas da tenda do encontro. No entanto, não terão permissão para fazer o serviço eles mesmos. Essas são as regras básicas para o serviço dos levitas. Números, capítulo 9. O Eterno falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito. Ele ordenou: Convoque o povo para celebrar a Páscoa no tempo estabelecido. Realizem a festa na data certa, no entardecer do dia 14 desse mês, de acordo com todas as regras e orientações. Moisés orientou o povo de Israel a celebrar a Páscoa, e foi o que eles fizeram no deserto do Sinai, ao entardecer do dia 14 do primeiro mês. O povo de Israel fez tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Mas alguns não puderam celebrar a Páscoa no dia estabelecido, porque estavam ritualmente impuros, por haverem tocado um cadáver. Assim, eles se apresentaram a Moisés e Arão na Páscoa e disseram: Estamos ritualmente impuros por termos tocado um cadáver. Mas por que seríamos impedidos de levar nossa oferta ao Eterno com os outros israelitas no dia da Páscoa? Moisés disse: Dê-me algum tempo. Vou descobrir o que o Eterno diz a respeito dessa situação. O Eterno disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Se alguém estiver ritualmente impuro por ter tocado um cadáver ou estiver em viagem num lugar distante, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Eterno, mas deverá celebrá-la ao entardecer do dia 14 do segundo mês. Comam o cordeiro com o pão sem fermento e as ervas amargas. Não deixem nada para o dia seguinte. Não quebrem os ossos do animal. Sigam todos esses procedimentos. Mas quem estiver ritualmente puro e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, precisa ser eliminado do meio do povo, porque não apresentou sua oferta ao Eterno no tempo estabelecido. Esse homem pagará pelo seu pecado. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Eterno será bem-vindo à festa, mas precisará seguir todas as regras e procedimentos que valem tanto para os estrangeiros quanto para os naturais da terra. No dia em que a habitação foi levantada, a nuvem a cobriu. Desde o pôr do sol até o alvorecer, ela permaneceu sobre a habitação. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação. Durante a noite, ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia segundo as ordens do Eterno e acampava segundo suas ordens. Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem pairava sobre a habitação durante muitos dias, eles honravam a vontade do Eterno e não partiam. Permaneciam no acampamento, em atitude de obediência, enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação. Mas no momento em que o Eterno dava a ordem, eles partiam. Se a nuvem permanecesse sobre a habitação, apenas do entardecer até o alvorecer do dia seguinte, e então se levantasse,
eles partiam. Não importava se era dia ou noite. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Não fazia diferença se a nuvem pairava sobre a habitação por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam por sua ordem. Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno, conforme anunciadas por Moisés. Números, capítulo 10. O Eterno ordenou a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida. Use-as para reunir a congregação e dar a ordem de partida ao acampamento. Quando você as tocar, toda a comunidade se reunirá à entrada da tenda do encontro. Quando uma corneta der um toque breve, esse é o sinal para os líderes, os chefes dos clãs se reunirem. Quando der um toque longo, é o sinal para partir. Ao primeiro toque, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao segundo toque, os acampamentos ao sul deverão partir. Os toques longos são sinais de partida. O toque de corneta para reunir a assembleia será diferente do sinal para partir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, são responsáveis por tocar as cornetas. Será tarefa deles por todas as gerações. Quando vocês forem à guerra contra um agressor, deem um toque longo de corneta para que o Eterno olhe por vocês e os livre do inimigo. Em tempos de celebração, nas festas fixas e nas festas de lua nova, toquem as cornetas sobre as ofertas queimadas e sobre as ofertas de paz. Elas manterão sua atenção no Eterno. Eu sou o Eterno, o seu Deus. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de sobre a habitação que guarda as tábuas da aliança. A bandeira do acampamento de Judá ia à frente, fileira após fileira, sob o comando de Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava as tropas da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elom, comandava as tropas da tribo de Zebulon. Assim que a habitação era desarmada, os gersonitas e meratitas partiam, carregando a habitação. A bandeira do acampamento de Ruben vinha em seguida, com Elisur, filho de Sedeur, no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava as tropas da tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deuel, comandava as tropas da tribo de Gade. Então, os coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. No momento em que eles chegavam à parada seguinte, a habitação já estava armada. A bandeira da tribo de Efraim partia em seguida, comandada por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava as tropas da tribo de Manassés. Abidã, filho de Gideone, comandava as tropas da tribo de Benjamim. Finalmente, sob a bandeira da tribo de Dan, partia a retaguarda de todos os acampamentos, com Aizer, filho de Amizadai, no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava as tropas da tribo de Azer. Aira, filho de Enã, comandava as tropas da tribo de Naphtali. Essa era a ordem dos exércitos do povo de Israel quando se punham em marcha. Eles estavam a caminho. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho de Reuel o midianita, sogro de Moisés: Estamos marchando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Venha conosco, nós o trataremos muito bem. O Eterno prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não vou. Prefiro voltar para casa, para minha terra e minha família. Moisés replicou: Por favor, não nos deixe. Você conhece os melhores lugares para acampar no deserto. Precisamos dos teus olhos.
Se você vier conosco, faremos de tudo para que você compartilhe todas as coisas boas que o Eterno fizer por nós. Assim eles partiram. Do monte do Eterno marcharam 3 dias, com a arca da aliança do Eterno à frente, em busca de um lugar para acampar. A nuvem do Eterno ficava acima deles de dia, sempre que levantavam o acampamento. Quando a arca partia, Moisés orava: Levanta-te, ó Deus, elimina teus inimigos, persegue até as colinas os que te odeiam. E quando a arca parava, ele dizia: Descansa conosco, ó Deus. Fica com os milhares, os muitos milhares de Israel. Números, capítulo 11. O povo começou a murmurar da vida difícil, e o Eterno ouviu. Depois que ouviu, sua ira se acendeu. Então irrompeu um fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo suplicou a ajuda de Moisés. Ele orou ao Eterno e o fogo se apagou. Eles chamaram o lugar Taberá, fogo, porque o fogo do Eterno havia queimado contra eles. Alguns estrangeiros que viajavam com eles estavam com vontade de comer carne e logo induziram todo o povo de Israel a reclamar e murmurar. Por que não temos carne? No Egito comíamos peixe e era de graça. Sem falar dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas aqui nada tem gosto. Tudo que comemos é maná, maná, maná. O maná era uma substância parecida com sementes e brilhante como resina. O povo o ajuntava e usava pedras para moê-lo ou o socava no pilão. Ele era cozido na panela e também faziam bolos com ele. O gosto era de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, o maná caía com o orvalho. Moisés ouviu a queixa, todas aquelas famílias reclamando à porta das tendas, e a ira do Eterno se acendeu. Moisés percebeu que as coisas iam muito mal. Moisés perguntou ao Eterno: Por que me tratas dessa maneira? O que eu fiz para merecer isso? Acaso fui eu que os concebi? Fui eu a mãe deles? Portanto, por que lanças a responsabilidade por esse povo sobre mim? Por que tenho de carregar esse povo por aí como uma mãe carrega um bebê até a terra que prometeste aos antepassados deles? Onde vou achar carne para todo esse povo que está se queixando a mim? Queremos carne. Você tem de nos dar carne. Não posso fazer isso sozinho. Conduzir esse povo é pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, por favor, me mata. Já vivi o suficiente. Para mim chega. Tira-me daqui. O Eterno disse a Moisés: Escolha e reúna 70 homens entre os líderes de Israel, que sejam respeitados e responsáveis. Leve-os à tenda do encontro. Eu os encontrarei lá. Descerei ali e falarei com você. Tirarei um pouco do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Dessa forma, receberão capacidade para assumir parte do fardo desse povo. Você não terá de carregar tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, preparem-se, pois amanhã vocês comerão carne. Vocês têm choramingado ao Eterno. Queremos carne, você tem de nos dar carne. Nossa vida no Egito era muito melhor. Pois o Eterno ouviu suas queixas e dará carne a vocês. Vocês comerão carne com certeza. E não apenas um dia, nem mesmo 2, 5, 10 ou 20, mas um mês inteiro. Vocês comerão carne até que ela saia pelas suas narinas. Ficarão tão cheios e enjoados de carne que vomitarão diante da simples menção dela. E sabem por quê? Porque vocês rejeitaram o Eterno, que está aqui entre vocês,
e se queixaram a ele, dizendo: por que tivemos de sair do Egito? Moisés retrucou: estou aqui cercado por 600.000 homens e dizes, eu darei carne para eles, carne todos os dias durante um mês. De onde sairá toda essa carne? Mesmo que todo o gado e todos os rebanhos sejam abatidos, será o suficiente? Mesmo que todos os peixes do mar fossem pegos, seria o bastante? O Eterno respondeu a Moisés: então, você acha que não consigo tomar conta de vocês? Você logo verá se o que eu digo acontecerá ou não. Moisés saiu e contou ao povo o que o Eterno tinha dito. Ele convocou 70 líderes e os posicionou em volta da tenda. O Eterno desceu numa nuvem e falou a Moisés. Depois, tomou do espírito que estava nele e o distribuiu entre os 70 líderes. Quando o espírito desceu sobre eles, eles profetizaram, mas não continuaram a profetizar. Isso aconteceu apenas uma vez. Enquanto isso, 2 homens, Eldade e Medade, estavam no acampamento. Eles eram líderes, mas não tinham deixado o acampamento para ir à tenda. Mesmo assim, o Espírito veio sobre eles, e eles começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, Senhor, mande-os parar. Mas Moisés disse: você está com ciúme por mim? Eu queria que todo o povo do Eterno fosse profeta. Eu queria que o Eterno pusesse seu espírito em todos eles. Então Moisés e os líderes de Israel voltaram ao acampamento. Um vento enviado pelo Eterno trouxe codornizes do mar, e elas caíram sobre o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, num raio de 1 dia de caminhada em todas as direções. Todo aquele dia, aquela noite e o dia seguinte, o povo ajuntou codornizes, montes enormes de codornizes. O israelita menos esperto ajuntou 10 barris. Eles as espalharam por todo o acampamento para que secassem. Mas enquanto ainda estavam mastigando as codornizes, mal tendo engolido o primeiro bocado, a ira do Eterno se acendeu contra o povo. Ele os feriu com uma praga terrível. Eles chamaram o lugar Kibirote Hataavá, túmulos do desejo. Ali eles enterraram as pessoas que queriam muito comer carne. De Kibirote Hataavá, eles partiram para Azerote e lá ficaram. Números, capítulo 12. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam: será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam: saiam vocês 3 e vão à tenda do encontro. Os 3 foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse: ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que faço com meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade, em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo, contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda,
aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu: É lepra! Ele disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe, com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno: Por favor, Deus, eu te peço que a cures. Eu te peço que a cures. O Eterno respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois, ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. O povo não partiu dali enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Só então, o povo partiu de Azarote e armou seu acampamento no deserto de Parã. Números, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés: Envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos líderes em Israel, um de cada tribo. Estes eram seus nomes: de Ruben, Samua, filho de Zacur; de Simeão, Safate, filho de Ori; de Judá, Calebe, filho de Jefoné; de Issacar, Igal, filho de José; de Efraim, Oséias, filho de Num; de Benjamim, Paute, filho de Rafu; de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; de Manassés, uma tribo de José, Gade, filho de Suzi; de Dan, Amiel, filho de Gemali; de Azer, Setur, filho de Micael; de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra. Moisés deu a Oséias, salvação, filho de Num, um novo nome: Josué, Deus salva. Antes que partissem para a missão de reconhecimento de Canaã, Moisés os advertiu: Subam através do Neguebe e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é. Analisem o povo que vive lá. É forte ou fraco? É numeroso ou pequeno? Observem a terra. É agradável ou ruim? Descrevam as cidades em que eles moram. Elas têm muros ou não são fortificadas? E analisem o solo. É fértil ou inaproveitável? Há florestas na terra? E tentem trazer umas amostras dos produtos da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Depois disso, puseram-se a caminho. Eles observaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, perto de Lebo-Hamate. Sua rota atravessava o deserto de Neguebe e conduzia a Hebron. Ainã, Sesai e Talmai, descendentes do gigante Enaque, viviam ali. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um único cacho de uvas, e foram necessários 2 homens para carregá-lo pendurado numa vara. Também colheram romãs e figos. Chamaram o lugar Vale de Escol, Vale do Cacho de Uvas, por causa do enorme cacho de uvas que cortaram ali. Depois de 40 dias de reconhecimento da terra, eles voltaram para seu povo. Eles se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e fizeram um relato a todo o povo e mostraram os frutos da terra. Então, contaram a história da viagem.
Fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, manam leite e mel ali. Vejam só estes frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel e suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas estão espalhados pelo Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus ocupam a região montanhosa. Os cananeus estão estabelecidos à margem do mar Mediterrâneo e ao longo do Jordão. Calebe pediu uma parte e disse: Vamos subir e conquistar a terra! Agora! Nós vamos conseguir! Mas os outros disseram: Não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: Observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Números, capítulo 14. Toda a comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas começaram a se queixar. Por que não morremos no Egito? Ou então no deserto? Porque o Eterno nos trouxe para cá. Foi para nos matar aqui? Nossas esposas e filhos serão tomados como reféns. Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo estavam todos dizendo uns aos outros: Vamos escolher um novo líder. Vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a comunidade, reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali: A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem. E Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Eles serão um café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Mas a comunidade, já se armando, começou a falar em apedrejá-los. Foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas a viram. O Eterno disse a Moisés: Quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Quanto tempo ainda vão se negar a confiar em mim? E depois de todos os sinais que fiz no meio deles, para mim chega. Vou feri-los com uma praga e matá-los. Mas de você farei um povo maior e mais forte que qualquer povo que já existiu na terra. Mas Moisés disse ao Eterno: Essa notícia chegará aos ouvidos dos egípcios. Dirão que libertaste esse povo do Egito com grande demonstração de poder para fazer isso com eles. Os egípcios vão espalhar isso pelo mundo inteiro. Eles já sabem que és o Eterno, que estás do lado desse povo, que estás presente entre eles e que eles te veem com os próprios olhos na nuvem que paira sobre eles, na coluna de nuvem que os conduz de dia e na coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo com um só golpe, todas as nações que souberem desse fato dirão: o Eterno não conseguiu levar aquele povo para a terra que havia prometido a eles. Por isso os matou no deserto. Em vez disso, que a força do Senhor se manifeste e seja engrandecida, segundo o que prometeste. O Eterno, que demora em se irar e que é grande em amor leal, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, se bem que não faça vista grossa ao pecado, mas estende as consequências dos pecados dos pais aos filhos, até a terceira geração e mesmo até a quarta. Por favor,
Perdoa as maldades desse povo, com base na imensidão do teu amor leal, como sempre os tens perdoado desde a saída do Egito. O Eterno disse: Eu os perdoarei, em consideração às suas palavras, Moisés. Mas tão certo como vivo, e como a glória do Eterno enche toda a terra, nem mesmo um desses que viram a minha glória e os sinais e milagres que fiz no Egito e no deserto, e me provocaram o tempo todo, fechando os ouvidos para mim. Nenhum deles porá os olhos na terra que prometi solenemente aos seus antepassados. Nenhum dos que me trataram com desprezo verá a terra. Mas com meu servo Calebe, a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou, e seus filhos a herdarão. Já que os amalequitas e cananeus estão tão bem estabelecidos nos vales neste momento, mudem a rota e voltem para o deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Eterno disse a Moisés e Arão: Quanto tempo ainda vai durar essa murmuração contra mim por essa comunidade infestada pelo mal? Eu estou cheio de queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, decreto do Eterno, eis o que vou fazer. Os cadáveres de vocês serão espalhados pelo deserto. De todos os que foram contados no recenseamento e estão com 20 anos de idade ou mais, de toda essa congregação de murmuradores e resmungões, nenhum entrará na terra para fazer sua habitação ali, na terra prometida solenemente, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os filhos de vocês, exatamente os que vocês disseram que seriam tomados como reféns, são esses os que desfrutarão a terra que vocês rejeitaram, enquanto os cadáveres de vocês apodrecerão no deserto. Os filhos de vocês viverão como pastores no deserto durante 40 anos, vivendo com as consequências da infidelidade de vocês, até que o último homem desta geração caia morto no deserto. Vocês observaram a terra durante 40 dias, pois o castigo será 1 ano de deserto para cada dia, uma sentença de 40 anos a cumprir pelos seus pecados, um longo aprendizado a respeito do meu desgosto. Eu, o Eterno, falei, e executarei minha sentença contra toda essa comunidade infestada pelo mal, que se amotinou contra mim. Vocês encontrarão seu fim neste deserto. Todos morrerão aqui. Os homens que Moisés havia enviado para fazer o reconhecimento da terra e que fizeram circular os boatos, levando a comunidade a se queixar contra Moisés, morreram em seguida. Depois de espalhar informações falsas a respeito da terra, eles morreram vítimas de uma praga, num confronto com o Eterno. Apenas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram dos homens que foram enviados na missão de reconhecimento. Moisés comunicou a decisão do Eterno ao povo de Israel, e eles se entristeceram e choraram muito. Mas no dia seguinte, bem cedo, partiram na direção das montanhas, dizendo: Aqui estamos prontos. Vamos atacar a terra que o Eterno nos prometeu. Nós pecamos, mas agora estamos prontos. Mas eles foram repreendidos por Moisés. Por que estão desobedecendo ao Eterno outra vez? Isso não vai dar certo. Não ataquem ninguém. O Eterno não está com vocês nessa empreitada. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os amalequitas e os cananeus estão de sobreaviso e matarão vocês. Vocês deixaram de seguir o Eterno e de obedecer a Ele. Por isso, Ele não irá com vocês agora. Mas eles foram mesmo assim.
transpirando arrogância, rumaram afoitos para a região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança, nem Moisés saíram do acampamento. Os amalequitas e cananeus que viviam nas montanhas saíram das cidades e os atacaram. Os israelitas foram derrotados e perseguidos por todo o caminho até Hormá. Números, capítulo 15. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que estou dando a vocês e apresentarem uma oferta preparada no fogo, dedicada ao Eterno, uma oferta queimada ou qualquer sacrifício de bois ou de ovelhas, como oferta prometida em voto ou oferta voluntária numa das festas marcadas, como aroma agradável ao Eterno, a pessoa que trouxer a oferta deverá apresentar também uma oferta de cereal, um jarro de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro da oferta queimada ou para outro sacrifício, preparem 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, preparem uma oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade, com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereçam-na como aroma agradável ao Eterno. Quando vocês prepararem um novilho como oferta queimada, ou um sacrifício em cumprimento de um voto, ou uma oferta de paz ao Eterno, tragam com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade e meio galão de óleo. Também tragam meio galão de vinho como oferta derramada. É oferta preparada no fogo, um aroma agradável ao Eterno. Cada novilho ou carneiro, cada cordeiro ou cabrito deve ser preparado da mesma forma. Sigam esse procedimento para cada um deles, não importa quantos tiverem de preparar. Cada israelita natural da terra deverá seguir esse procedimento quando trouxer uma oferta preparada no fogo com um aroma agradável ao Eterno. Nas gerações futuras, quando um estrangeiro ou visitante que vive entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Eterno, deverá seguir os mesmos procedimentos. A comunidade tem as mesmas regras para vocês e para os estrangeiros residentes entre vocês. Essa é a regra geral para as futuras gerações. Vocês e os estrangeiros são iguais perante o Eterno. As mesmas leis e regulamentações se aplicam a vocês e aos estrangeiros que vivem entre vocês. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que prometi a vocês e comerem do alimento da terra, separem uma porção como oferta ao Eterno. Da primeira porção de massa de farinha, façam um bolo como oferta, uma oferta da farinha da sua colheita. Nas futuras gerações, a oferta da primeira massa da farinha de toda a colheita deverá ser apresentada ao Eterno. Mas se vocês se desviarem do caminho e não obedecerem às ordens que o Eterno transmitiu a Moisés, se desobedecerem a qualquer uma das ordens que o Eterno deu a vocês sob a autoridade de Moisés, desde o tempo em que o Eterno começou a dar ordens a vocês até o dia de hoje, se isso acontecer sem intenção e sem conhecimento da comunidade, então toda a congregação deverá sacrificar um novilho como oferta queimada, aroma agradável ao Eterno, acompanhado por sua oferta de cereal e sua oferta derramada, conforme estipulado nas regras, e um bode como oferta de perdão. O sacerdote deverá fazer expiação por toda a comunidade do povo de Israel, e serão perdoados. O pecado não foi intencional, e eles apresentaram ao Eterno a oferta preparada no fogo e a oferta de perdão por seu descuido.
Toda a comunidade de Israel, incluindo até mesmo os estrangeiros que vivem entre eles, será absolvida, porque todos se envolveram no erro. Mas se apenas uma pessoa pecar por descuido, sem perceber o que está fazendo, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta de perdão. O sacerdote então fará expiação pela pessoa que pecou involuntariamente. Será feita expiação diante do Eterno, para que ela seja perdoada. O mesmo padrão vale para todos os que pecarem por descuido. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros devem seguir as mesmas regras. Mas a pessoa que pecar de forma desafiadora, não importa se natural da terra ou estrangeiro, blasfemando intencionalmente contra o Eterno, precisa ser eliminada do meio do povo. Ela desprezou a palavra do Eterno, transgrediu sua ordem e precisa ser eliminada da comunidade. A culpa recai sobre ela. Certo dia, durante os anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, um homem foi flagrado recolhendo lenha no sábado. Os que o surpreenderam nesse ato levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram detido porque não sabiam o que fazer com ele. Então o Eterno disse a Moisés: sentenciem um homem à morte. É isto mesmo. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou. Uma execução ordenada pelo Eterno e anunciada por Moisés. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles que a partir de agora deverão fazer borlas nas extremidades das roupas e marcar cada borla com um cordão azul. Quando vocês olharem para essas borlas, irão lembrar e obedecer aos mandamentos de Deus, e não serão distraídos por algo que possam sentir ou ver, e que os induza à infidelidade. As borlas despertarão lembranças e estimularão a observância de todos os meus mandamentos, para que vivam uma vida santa para o Eterno. Eu sou o Eterno, que os salvou do Egito para ser seu Deus pessoal. Sim, eu sou o Eterno, o seu Deus.